Livro dos Espíritos, capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos. Questão 558. Os espíritos fazem outra coisa além de se aperfeiçoar individualmente? Eles concorrem para a harmonia do universo ao executar os desígnios de Deus, de quem são os ministros. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas não é sofrida como na terra, porque não há um cansaço corporal, nem as angústias da necessidade. Questão 559. Os espíritos inferiores e imperfeitos também cumprem um papel útil no universo? Todos têm deveres a cumprir. O último dos pedreiros não participa na construção de um edifício tanto quanto um arquiteto. Vejam a questão 540. Questão 560. Cada um dos espíritos tem atribuições especiais? Todos nós devemos habitar em todos os lugares e adquirir o conhecimento de todas as coisas ao exercer funções sucessivas e em todas as partes do universo. Mas, como está dito no Eclesiastes, há um tempo para tudo. Assim, um cumpre hoje sua missão neste mundo, outro o cumprirá ou cumpriu em uma outra época, na terra, na água, no ar, etc. Questão 561. As funções que os espíritos realizam na ordem das coisas são permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de algumas classes? Todos devem percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoar. Deus, que é justo, não poderia dar a uns as ciências sem trabalho, enquanto outros a adquirem apenas com esforço. Questão 562. Os espíritos de ordem mais elevada, não tendo mais nada a adquirir, estão numa espécie de repouso absoluto ou também têm ocupações? O que quereis que fizessem durante a eternidade? A ociosidade eterna seria um suplício eterno. Questão 562-A. Qual a natureza de suas ocupações? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las em todo o universo e velar pela sua execução. Questão 563. As ocupações dos espíritos são incessantes? Incessantes, sim. Entendendo-se que seu pensamento é sempre ativo, pois vivem pelo pensamento. Mas é preciso não comparar as ocupações dos espíritos às ocupações materiais dos homens. A atividade é para eles um prazer, pela consciência que têm de serem úteis. Questão 563-A. Isso se concebe para os bons espíritos, mas ocorre o mesmo com os espíritos inferiores? Os espíritos inferiores têm ocupações apropriadas à sua natureza. Acaso confiais ao aprendiz e ao ignorante os trabalhos do homem de inteligência? Questão 564. Entre os espíritos há os que são ociosos ou que não se ocupam com nenhuma coisa útil? Sim, mas esse estado é temporário e depende do desenvolvimento de sua inteligência. Certamente há, como entre os homens, os que vivem somente para si mesmos, mas essa ociosidade lhes pesa e cedo ou tarde o desejo de avançar lhes faz sentir que a atividade é necessária
e ficam felizes em se tornar úteis. Falamos dos espíritos que atingiram o ponto de ter consciência de si mesmos e de seu livre-arbítrio. Em sua origem, nesse despertar, são como crianças que acabam de nascer e que agem mais por instinto do que por vontade determinada. Questão 565. Os espíritos examinam nossos trabalhos de arte e se interessam por eles? Examinam o que possa provar a elevação dos espíritos e seu progresso. Questão 566. Um espírito que teve uma especialidade na Terra, um pintor, um arquiteto, por exemplo, se interessa pelos trabalhos de sua predileção durante a vida? Tudo se confunde no objetivo geral. Sendo bom, se interessa tanto quanto lhe é permitido se ocupar em ajudar as almas a se elevarem até Deus. Esqueceis, aliás, que um espírito que praticou uma arte na existência em que o conhecestes pode ter praticado uma outra em anterior existência, porque é preciso que saiba tudo para ser perfeito, assim conforme o grau de seu adiantamento. Pode não haver mais especialidade para ele. É o que quis dizer, afirmando que tudo se confunde em um objetivo geral. Notai ainda isso. O que é sublime para vosso mundo atrasado é apenas criancice nos mundos mais avançados. Como quereis que os espíritos que habitam esses mundos onde existem artes desconhecidas para vós admirem o que para eles é somente obra de um estudante? É como vos disse, eles se interessam por tudo que pode revelar o progresso. Questão 566-A. Concebemos que deve ser assim para os espíritos mais avançados. Falamos, contudo, dos espíritos comuns que ainda não se elevaram acima das ideias terrenas. Para estes é diferente. O ponto de vista sob o qual observam tudo é mais limitado. Podem admirar o que vós mesmos admirais. Questão 567. Os espíritos se intrometem algumas vezes em nossas ocupações e prazeres? Os espíritos comuns, sim. Estes estão sem cessar ao vosso redor e algumas vezes tomam parte ativa no que fazeis, conforme sua natureza. E isso é necessário para estimular os homens nos diferentes caminhos da vida, excitar ou moderar suas paixões. Questão 568. Os espíritos que têm missões a cumprir no estado errante ou encarnados? Podem tê-las em ambos os estados. Para alguns espíritos errantes é uma grande ocupação. Questão 569. Em que consistem as missões de que estão encarregados os espíritos errantes? São tão variadas que seria impossível descrevê-las, além do que não as podeis compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus e não podeis penetrar nos seus desígnios. Questão 570. Os espíritos sempre têm consciência dos desígnios que são encarregados de executar? Não. Há os que são instrumentos cegos, mas outros sabem muito bem com que objetivo agem. Questão 571. Somente os espíritos elevados cumprem missões? A importância das missões depende da capacidade e elevação do espírito. O estafeta que leva uma mensagem cumpre também uma missão,
mas não é a mesma do general. Questão 572. A missão é imposta a um espírito ou depende de sua vontade? Ele a pede e fica feliz por obtê-la. Questão 572A. A mesma missão pode ser pedida por vários espíritos? Sim, muitas vezes. Há vários candidatos, mas nem todos são aceitos. Questão 573. Em que consiste a missão dos espíritos quando encarnados? Instruir os homens, ajudar em seu adiantamento, melhorar suas instituições pelos meios diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra realiza uma missão, como aquele que governa ou que instrui. Tudo se encadeia na natureza, ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação. Concorre, dessa forma, para a realização dos desígnios da providência. Cada um tem sua missão na terra, cada um pode ser útil para alguma coisa.